devo fazer depois que passa a tempestade? Vamos falar um pouquinho sobre isso na palavra de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sem dúvida, todos nós passamos por um momento de tempestade, de dificuldade. É bom olharmos para a palavra de Deus e compreender como Deus também vai nos direcionando, vai nos falando como se colocar diante deste momento novo que vai acontecendo. Por isso quero pegar com vocês a palavra. Lembre-se sempre de compartilhar também para que essa palavra possa alcançar outras pessoas. Hoje nós vamos trabalhar com a primeira leitura que está em Gênesis capítulo 9, do versículo 1 ao 13, diz assim: Deus abençoou Noé e seus filhos, dizendo-lhes: sede fecundos e multiplicai-vos e encheis a terra. Vós sereis objeto de medo e terror para todos os animais da terra, todas as aves do céu e tudo que se move sobre a terra e todos os peixes do mar. Eis que os entrego todos em vossas mãos. Tudo que vive e se move vos servirá de alimento. Entrego-vos tudo, como já vos dei os vegetais. Contudo, não deveis comer carne com sangue, que é a sua vida. Da mesma forma, pedirei contas do vosso sangue, que é vida, a qualquer animal. E ao homem pedirei contas da vida do homem, seu irmão. Quem derramar sangue humano por mãos de homem, terá o seu sangue derramado, porque o homem foi feito à imagem de Deus. Quanto a vós, sede fecundos e multiplicai-vos, enchei a terra e dominai-a. Disse Deus a Noé e a seus filhos: eis que vou estabelecer minha aliança convosco e com vossa descendência, com todos os seres vivos que estão convosco, aves, animais domésticos e selvagens, enfim, todos os animais da terra que saíram convosco da arca. Estabeleço convosco a minha aliança. Nenhuma criatura será mais exterminada pelas águas do dilúvio, e não haverá mais dilúvio para devastar a terra. E Deus disse: este é o sinal da aliança que coloco entre mim e vós. Todos os seres vivos que estão convosco por todas as gerações futuras, ponho o meu arco nas nuvens como sinal de aliança entre mim e a terra. Palavra do Senhor. Olha só que interessante. Então aconteceu a tempestade, vamos dizer assim, esse dilúvio, e depois desse dilúvio o Senhor deu a eles então aquilo que eram os caminhos que eles deveriam percorrer. E quando nós percebemos este ato de Deus, esta graça, precisamos ter uma coisa. Primeiro, quando nós estamos na tempestade, precisamos permanecer, ou seja, não tem o que se fazer, Noé não tinha que sair da arca, não tinha que fazer algo extraordinário, Noé tinha que permanecer. O grande desafio diante de momentos de dificuldades na nossa vida é permanecer. Não tome nenhuma decisão, como eu disse em outras oportunidades, isso é próprio também das regras inacianas de discernimento. No meio da tempestade, da desolação, não mude as direções, fique, permaneça. Quantas vezes o Senhor vai falar isso para nós? Permanecer em mim, como vai expressar isso também no Evangelho de João. O que nós precisamos é permanecer. Assim que o dilúvio, que a tempestade passa, o Senhor começa a falar aos seus filhos, dar a eles indicações, por exemplo, de multiplicar. O que nós precisamos? Depois de ter permanecido diante de uma tempestade, escuta Deus. Pare um pouco. Pense aquilo que Deus foi lhe falando, e pode falar de uma maneira auditiva, mas pode lhe falar interiormente, mas sobretudo, a maioria de nós, o Senhor te falará com os fatos, e não aos fatos para condenar, ou para você falar assim, não vou confiar em mais ninguém a partir de agora. Não, são os fatos da onde você percebe principalmente como o teu amor pode crescer e como justamente a aliança que você fez com Deus pode se tornar mais, vamos dizer assim, mais consistente, mais profunda.
Então, nós precisamos sair da tempestade percebendo a aliança com Deus, e por isso você pode olhar para trás e contemplar quantas dessas dificuldades justamente fizeram que você pudesse confiar mais em Deus, pudesse justamente alicerçar, e quantas vezes a providência de Deus foi te ajudando nesse processo em meio à tempestade, porque você permaneceu. Então, ok, acabou a tempestade, momento de escutar. E escutar significa rever os acontecimentos, perceber o que Deus te falou e, lógico, também naquele momento, quem sabe uma graça você possa receber ou tenha já essa relação de intimidade com o Senhor, e é por isso que é importante essa relação de intimidade. Você, durante o momento de oração, pode escutá-lo também, pode parar e escutar o Senhor que vai falando contigo, mas isso tudo depende de como você tem caminhado na intimidade. À medida que você vai caminhando nessa intimidade, mais você vai aumentando a tua capacidade de escuta do Senhor. Ok? Então, escuta o Senhor. Escuta. Volta à questão da aliança, porque isso aqui o Senhor, Ele como que destacou. E aí, observa aquilo que é a aliança. Como que o Senhor faz para que o povo possa observar? Ele estabelece o arco, né? Ou seja, há um arco no céu, e é justamente a dimensão do arco-íris. Depois de uma tempestade, né, começa então aquela chuva fina em geral, e de repente o sol brilha, a escuridão vai, e o sol, né, justamente a luz do sol começa a formar, passando pelas essas gotas, né, de água, começa a formar o arco-íris. Então, este arco, ele é formado a partir do momento que a tempestade está indo embora e que justamente a luz começa a resplandecer. Ou seja, precisamos da luz para que o arco seja formado, mas ao mesmo tempo precisamos dessa precipitação da água, não como um dilúvio, não como uma tempestade, mas como uma garoa fina que vai caindo, porque vai regando, vai dando justamente aquela leveza de um céu que vai justamente alimentando. E o que acontece? Quando se estabelece esse arco, quando nós vemos, por exemplo, um arco-íris, ele faz a gente olhar para o alto. Depois da tempestade, coloque-se na aliança, escute Deus e olhe para o alto, para contemplar sempre esta aliança que Deus fez com você, porque ao fazer isso, nós então ratificamos ainda mais a nossa aliança com Deus. Então percebe tudo isso que está vivendo. Se você está no meio da tempestade, permanecei. Se a tempestade já tem passado, olhai para estes pontos que hoje te coloquei, para que nosso olhar permaneça sempre nele. Deus vos abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.